Ok, Mário? Ok, bom, boa tarde mais uma vez. Estamos fazendo um complemento aqui do final da tarde do dia 1º de setembro, uma parte final aqui da tarde desse dia com a relatoria dos processos do doutor Juliano, um tema puxando a pessoa física, e vamos passar a pauta do item 42. Por favor, Juliano, com a palavra. Obrigado, presidente. Vamos lá, o contribuinte é Francisco Manuel Jarge Levra, e ainda o tema é imposto de renda, e a gente está tratando aqui, basicamente, omissão de rendimentos e acréscimo patrimonial descoberto. Vamos lá. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado em 16 de dezembro de 2008, o auto de infração de folha 186, relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física no ano calendário de 2013, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor de R$ 86.570,37. E traz aqui a tabelinha com como está composto esse crédito. Acima referido lançamento apurado, a seguinte infração: omissão de rendimentos caracterizados pela variação patrimonial descoberto, onde verificou-se excesso de aplicação sobre a origem, não respaldado por rendimentos declarados comprovados conforme constando no termo de verificação fiscal e em demonstrativo de variação patrimonial. A fiscalização emitiu em 18 de 12 de 2008 o termo de verificação fiscal em folhas 175 a 183, que descreve detalhadamente o procedimento fiscal aos eventos ocorridos durante o ano. A inflação, os fatos geradores e os valores apurados, como segue parcialmente resumidos aos seguintes tópicos essenciais. Informa que solicitou inúmeras vezes a documentação a que se relaciona para a comprovação dos rendimentos entre 27 de 3 de 2006 a 12 de 11 de 2008, sendo que os valores apresentados divergiam em muitos daqueles constantes do dossiê de PEC de FIS SPO, não se conseguindo o contribuinte desvencilhar os valores pagos pelos seus gastos pessoais daqueles pagos pela empresa de realização de viagem de turismo, do qual era sócio, e que, segundo o próprio, era despendido de terceiros. Relaciona a documentação apresentada e esclarecimentos do contribuinte, que recebeu 35 mil de pessoa física, sem especificar quais, que vendeu veículo Palio 2099, adquirido sob financiamento por 16 mil, vendido em junho de 2003, sem informar o valor, que quitou o veículo Santana 2000, expendido no ano 6.984, e que o veículo Palio placa DDI 0311 foi financiado, despendido no ano 5.993. Informa no TVM que o contribuinte não se pronunciou sobre o outro Santana, placa DLU 44984, adquirido em 06 de 2003, por 13 mil, e que presume-se ter sido pago à vista naquele mês, conforme se depreende das entrelinhas da DIRPF 2004. Informa que, em razão das divergências entre as informações sobre os cartões de crédito, foi mais uma vez intimada solicitando o preenchimento de planilha A, B e C sobre rendimentos, origens e deduções de 2003, além de custos essas declarações como IPTU, aluguéis, telefones, alimentação, empregados, etc. Informa que foram preenchidos na planilha A e B sem descrever os saldos bancários e informou de forma linear o pagamento de 12 parcelas mensais de R$ 1.081,52 à guisa da aquisição de bens e direitos, perfazendo um total de 12 mil, de forma linear, o rendimento de R$ 1.402,31, perfazendo 16 mil, concluindo ser referente à compra de venda dos veículos que indica. Informa que foi remetido a demonstrativo do cartão de crédito, cuja a fatura total assumida era de 124 mil, e que diverge daqueles registrados no seu dossiê da RFB. Consta do do TVF que o contribuinte alegou ser parte da despesa com cartão de crédito referente à compra de passagens aéreas para clientes, aportados dos seus gastos pessoais, que é de 26 mil. Em razão das divergências na sua documentação,
conclusiva, a fiscalização emitiu outras intimações, mas, mais uma vez, respondidas pelo contribuinte de modo insatisfatório. Foram enviadas outras intimações, tendo o contribuinte solicitado a dilação do prazo para atendimento. Em 22 de nove de 2008, foi emitida a última intimação, com a ressalva de que não atendimento caracterizei o embaraço à fiscalização, sendo respondida pelo contribuinte, invocando o artigo 998 do Regulamento de Inquérito sobre o sigilo de terceiros. Mais uma vez, a intimação retificando o anterior, não tendo sido possível identificar a diferença de 69 mil. O contribuinte informou que não localizou as faturas correspondentes e assumindo os dispendios. Foi elaborado em 8 de 12 de 2008 a planilha de variação patrimonial enviada para o contribuinte para que se pronunciasse sobre as divergências apontadas em dezembro, em 10 dias, sem responder até a data da elaboratura da autuação. Consta do TVM a informação de que, para fins de comprovação dos fatos escritos, foram anexados à planilha A, B e C, planilhas de declarações assinadas pelo contribuinte, planilhas auxiliares e demonstrativos de variação patrimonial elaboradas pela declaração. Indica a fundamentação legal da impugnação. Inconformado com a autuação recebida em 18 de 12 de 2008, folha 187, o contribuinte apresentou defesa, alegando como segue: dos fatos, afirma que por mais de 30 meses que durou a fiscalização, entregou documentos e apresentou esclarecimentos dentro dos quais os quais relacionam. Afirma que no ano após o início dos trabalhos de fiscalização, em 1º de março de 2007, a fiscalização confessou expressamente uma irregularidade, qual seja, que não teria assinado o mandado de procedimento fiscal, que em 20 de 3 de 2007 apresentou listagem de documentação já entregue anteriormente em 22 de 9 de 2008, apresentou diversas faturas de cartão de crédito. Afirma que em 24 de 9 de 2008 a fiscalização lavrou o absurdo termo de embaraço à fiscalização contestada em 2 de 10 de 2008. Afirma que em 12 de 12 de 2008 foi notificado o demonstrativo de variação patrimonial e em 17 de 12 de 2008 manifestou não estar de acordo com como iria se pronunciar mediante a impugnação. Alega que a fiscalização não buscou a verdade material, limitando-se a afirmar que os valores declarados não estavam de acordo com o suposto dossiê, que, invocando o princípio da razoabilidade, que não se presta para o lançamento tributário, lavrou auto, afirmando pelo adotado por não saber qual mês correto que correspondia ao pagamento da diferença do cartão de crédito. Do direito do item 1, promulga pela tempestividade da impugnação. Do item 2, da tributação com base na verdade real e do ônus da prova do processo administrativo fiscal, alega que o fisco deve comprovar que é verdade o que está sendo por ele alegado por fundamentar a tributação, que está baseada em mera presunção com base nos indícios de que o defendente seja detentor de valores que não são competentes, falta certeza do ato e da vinculação obrigatória em agir de acordo com a lei, afirma que as posses irregularidades foram presumidas, hipótese que não corresponde à verdade, ato injusto pelo fato de que a falta não foi cometida, motivo pelo qual deve ser buscar a verdade material, transcrevendo a ementa dos acordos do Conselho do Contribuinte no sentido que defende. No item 3, da imprestabilidade dos cálculos fiscais, o defendente transcreve a ementa dos acordos do Conselho do Contribuinte para sustentar o argumento. Afirma que a apuração deve ser mensal, portanto, errando os critérios adotados pela fiscalização de lançar em dezembro de 2003 a diferença do cartão de crédito. Questiona o fato de não ter fiscalização emitido às pessoas jurídicas para checar uma certeza, posto que a Receita tenha os instrumentos para tanto. Alega a ausência de liquidez e certeza de que acarreta o vício de mérito e de cancelamento da autuação. O item 4 do vício do mandado de procedimento fiscal afirma que após o ano de notificação sequer havia sido justificado da sua emissão, erro da administração que não observou os princípios da publicidade. No item 5, da impossibilidade da fiscalização, com base nos dados fornecidos pela administração do cartão de crédito, afirma que ter sido infringido o direito de sigilo do defendente, motivo pelo qual requer o cancelamento da autuação. Do valor atribuído do veículo Santana, placa DLU 4984, alega que no texto do TVF consta a afirmação de que o valor de 13 mil foi presumido ter sido pago à vista, conforme se pretende entre linhas da DIR-PF. Afirma que
por mais de 30 meses, Exaltirone declarou que o valor recebido pela venda do Palio foi utilizado na aquisição do Santana, DLU 4984. Questiona no item 7 dos juros incidentes sobre multa de ofício, não podendo incidir juros de mora de multa 75%, e no item 8 na aplicabilidade da taxa Selic. A DRJ, por nada de voto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente. No recurso voluntário interposto no dia 11 de junho de 2010, o recorrente reitera as alegações na impugnação, alegando insíncie. Deixa de citá-las que eu vou falar ponto a ponto lá no meu voto. Vou ao voto da admissibilidade. Atende todos os pressupostos de admissibilidade relativo ao direito de recorrer. Das nulidades suscitadas pelo recorrente. Uma das alegações trazidas do recorrente em seu recurso é de que ocorreu a nulidade dos autos de infração pela falta de obediência ao critério temporal exigido pela lei, eis que a fiscalização deveria ter efetuado os cálculos mensalmente, conforme determina no artigo 2º da Lei 7.703. Sem razão recorrente, eis que a fiscalização procedeu regularmente, o que pode ser verificado na análise do termo de verificação fiscal e folhas 176 a 183, e que é impossível verificar, que é possível verificar que o recorrente foi intimado por diversas vezes a comprovar as diferenças apontadas pela fiscalização a título de gasto de cartão de crédito no montante de R$ 194.470. O valor apontado pelo contribuinte de R$ 124.563, assim como foram solicitados documentos para lastrear as afirmações no sentido de que os valores apontados nas faturas de seu referiam a fato a passagem aéreas emitidas em favor de terceiros. No entanto, o recorrente nada comprovou, tendo apresentado somente planilha com os valores, sem quaisquer documentos, vide folhas 2026 a 42 a 47. Não é demais esclarecer que, em se tratando de imposto de renda, o critério temporal é o período de 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. Portanto, correta fiscalização ao inserir a diferença não assumida pelo contribuinte no mês de dezembro de 2003, conforme é possível verificar pelas planilhas elaboradas pela fiscalização, e folhas 175 a 184. Não é demais transcrever as razões da DRJ contra esse tópico, que efetua as unidades citadas pelo recorrente, que apenas traz argumentos sem nada a comprovar. Eu cito aqui as conclusões da DRJ. Ademais, no normativo do contencioso administrativo, não se federal, as hipóteses de nulidades de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do decreto 70.235, que não estão presentes no auto. Portanto, não há que ser mantido no auto de infração, tal como lavrado, afastando as nulidades suscitadas pelo recorrente. Ser mantido o auto de infração, sendo afastado as nulidades apresentadas pelo recorrente. Na falta de liquidez e certeza dos cálculos fiscais e o princípio da verdade material. Outro argumento trazido pelo recorrente é quanto à ausência de liquidez e certeza do lançamento. Com razão, em parte, ao recorrente. Veja, conforme se verifica dos autos, os valores dos cartões de crédito informados em dossiê de fiscalização relativo ao ano de 2003 foram apontados todos os valores pagos pelo recorrente e folhas 175. No valor de 194 mil. Pois bem, o recorrente foi intimado para esclarecer tais gastos, mas tão somente apresentou planilha elaborada por ele mesmo, e cópias de algumas faturas de cartão de crédito, alegando mais, sem comprovar que as despesas constantes nas faturas de cartão de crédito se referiam aos pagamentos de passagens aéreas de clientes e agências de turismo, da qual é sócio. A manifestação de folhas 94 e 96, o recorrente sintetiza as informações trazidas no curso da fiscalização. Nota-se que, mesmo tendo apresentado a planilha e cópias das faturas de cartão de crédito, o recorrente não consegue demonstrar nem apresentar cópias das faturas relativas ao valor total apuradas para a fiscalização. Por esta razão, a fiscalização, ao elaborar o demonstrativo de variação patrimonial, considerou os valores totais de despesas com cartão de crédito apontando pelo recorrente mês a mês. No entanto, a diferença entre o valor total apurado e apontado pelo recorrente, no montante de 96 mil, acabou lançado em dezembro, esclarecendo que tal diferença poderia ser relativa à fatura não localizada. Ocorre que, no entanto, que essa situação está
esta diferença apontada pela fiscalização, não houve a comparação da efetividade da despesa, aplicando-se ao consumo, motivo pelo qual não pode lastrear o lançamento fiscal, sendo aplicada a súmula CARF 67, que é expressa no sentido em que a apuração do acréscimo patrimonial é descoberto a partir do fluxo de caixa que confronta origens e aplicação de recursos, os saques das transferências bancárias registradas em extratos bancários, quando não comprovadas a destinação efetiva da despesa, aplicando-se a aplicação ao consumo, não pode lastrear o lançamento fiscal. Portanto, essa diferença no montante de 69.909, considerada pela fiscalização da administrativa de São Paulo, deve ser excluída do lançamento fiscal, até em atenção ao que preceitua a súmula 67 acima transcrita. Quanto aos demais lançamentos mantidos, eis que, apesar de a fiscalização ter intimado o recorrente para diversas vezes, tendo dado a oportunidade para apresentar documentos hábeis e idôneos a comprovar as suas alegações, o recorrente não consegue demonstrar a efetividade que as despesas eram decorrentes de terceiros. Confira-se que o recorrente tão somente apresentou planilhas elaboradas por ele mesmo e cópias das faturas de cartões de crédito, alegando que, sem comprovar que as despesas constantes nas faturas de cartões de crédito se referiam aos pagamentos de passagem aéreas de clientes da agência de turismo, de qual é sócio. Mais uma vez, a fiscalização requereu a apresentação de documentos de forma detalhada, conforme termo de reintimação fiscal número 4, folhas 54 a 55. O recorrente requereu prazo suplementar de 60 dias e, por fim, esclareceu que não iria apresentar tais documentos, alegando que tais informações se referiam a terceiros. Por essa razão, com base nas informações dos autos e devidamente observado o cumprimento do princípio da verdade material, a fiscalização em conformidade com o artigo 142, capítulo do CTN, entendeu por bem determinar a matéria tributável calculada no montante de tributo devido. Os valores que gozam da presunção de certeza e liquidez foram todos demonstrados de forma detalhada pela fiscalização, conforme sintético apontado no termo de verificação fiscal, corroborado no demonstrativo de variação patrimonial, na solução 72, e que é possível verificar mensalmente as origens dos respectivos aplicações. Considerando que o lançamento goza de pressão juris tanto, caberia ao recorrente a afastar e comprovar que os lançamentos estariam incorretos, o que não foi feito em nenhum momento pelo recorrente. Portanto, com razão recorrente, para que seja excluído o lançamento no montante de 69.906, conforme o teor da súmula 67. Eu estou afastando aqui o erro do mandado de procedimento, não se diga que houve erro no mandado de procedimento fiscal, eis que o devidamente intimado recorrente do procedimento fiscal, conforme se verifica o AR juntado aos autos em folha 5, tanto que recebido em 31. Sobre o sigilo, também afasto a alegação de sigilo. Do veículo Santana, conforme se verifica do demonstrativo da variação patrimonial de fiscalização, desconsiderou o valor decorrente da venda do veículo tal como alega o recorrente, e considerou como tal montante serviu para a aquisição do veículo Santana DLU 4984. Portanto, sem razão recorrente, eis que demonstrado nos autos que a fiscalização agiu corretamente, conforme se verifica no demonstrativo de variação patrimonial. Sobre a taxa Selic, estou aplicando a súmula 4, aplicação dos juros moratório de ofício à súmula CARF 108. Conclusão, de livre convicção e relatado, analisado e por mais que dos autos constam, conheço o recurso voluntário e no mérito voto por dar parcial procedimento tão somente para que seja excluído do lançamento o montante de 69 mil, conforme o teor da súmula CARF 67. Ok. Esse é o voto do Juliano, eu vou fazer algumas considerações, mas acho que vale para a turma toda, até aquela questão que a gente falou aí também da Selic, né, que o Mário levantou. É importante a gente súmula, precedentes das súmulas, tá? Um por um, antes de aplicar. Porque às vezes a leitura fria dela não diz exatamente o que a gente pensa, tá? Essa súmula 67, ela foi ditada numa época que a autuação de variação patrimonial descoberto era feita assim, eles pegavam os saques que tinha na conta bancária, cheque passado, e aí eles aplicavam, diziam e a fiscalização lançava dizendo que isso aqui, não sai o dinheiro da sua conta, foi feito, você fez um saque na tua conta, isso foi uma aplicação de recursos, tá? Aí o que acontece? Chegou no CARF e aí começou a ser derrubado, né? E aí saiu a súmula, dizendo que cheque emitido, saque e depósito, isso não representa aplicação de recursos. Aqui tem os acordos, eu vou ler só um trecho aqui dos acordos, só para vocês verem o que é. Embora os elementos colhidos pela fiscalização em confronto com as constantes das declarações respectivas, o método de apuração, no entanto, baseado apenas em extratos bancários, cheques emitidos ou débitos em conta corrente,
não oferece adequação técnica e consistência material de ordem a afastar com virtude de simples presunção. Particularmente em se tratando de rendimento com vista a acréscimo patrimonial descoberto. Tá? Então, quer dizer, não é o caso aqui que a gente tem. Tá? Quando a gente tem um pagamento a um terceiro claramente definido, que ele pagou uma despesa de cartão de crédito, então tem um terceiro que não se identificou aquele terceiro, aquilo é uma aplicação de recursos, isso aí se faz usualmente na fiscalização, tá? Pagamento de fatura de cartão de crédito, pagamento de fatura de telefone, pagamento de sei lá, net, tudo isso é uma aplicação de recursos, sim, tá? As súmulas podem olhar o precedente, não tem nenhum precedente falando de aplicar pagamento de cartão de crédito, a súmula não é aplicável a esses casos, não, tá? Pode até achar um precedente a respeito da sua convicção de que talvez isso aí não seja uma aplicação, mas com certeza você não pode aplicar a súmula por isso, tá? Ok? Por favor, Juliano. Eu tenho uma dúvida, porque assim, a fiscalização, ela pegou esse valor e jogou em dezembro. Ela pegou a planilha que ele apresentou dos pagamentos, jogou mês a mês, e esse valor que sobrou, ela jogou em dezembro. Tá, ela fez uma aplicação em dezembro. De qualquer maneira, o mecanismo de variação patrimonial, se você tem as aplicações e origens, como é um fluxo de caixa que vai fazendo mês a mês, às vezes acontece assim, por exemplo, de se entender que uma origem é em março e a fiscalização só fez em abril ou só fez em junho, mas no saldo final da variação patrimonial, embora ela seja apurada mês a mês, no final do ano ela vai gerar um resultado único, porque se compensa, tá? Então isso não gera nulidade, não gera nada, tá? Então o fato de ele ter considerado a aplicação em dezembro, não vejo problema. Ele pode, em tese, me parece que deveria ter considerado aí essa aplicação no mês de pagamento aí do extrato bancário, tá? Mas isso, para fim das contas, como o fato gerador é complexível anual, no final das contas, o que acontece? Eles fazem, a cada mês, eles verificam qual o descasamento, é um descasamento de fluxo de caixa, a variação patrimonial. Então, se o descasamento, o importante é no final do ano, o somatório daqueles descasamentos vai dar na mesma, se forem, se sair se tiver sido computado em janeiro, fevereiro ou dezembro, desde que seja pertinente ao ano que está sendo analisando. Então, quer dizer, evidentemente, você pode considerar isso aí talvez uma falha grave e tal, mas com certeza não dá para aplicar a súmula, que a súmula não tem, as precedentes não são baseadas nisso, pode abrir um por um, que você vai ver que não é esse caso de despesas de cartão de crédito. Também é pacífico que se considera aplicação de recursos, pagamento de extrato bancário, assim como se uma conta telefônica, o raciocínio mesmo, você está pagando a um terceiro. Agora, esse ponto aí de ser em dezembro e não ser na data em tese da quitação, aí, que eu não sei qual foi exatamente, qual seria a data correta, eu, ao meu ver, respeito quem tem diferente, isso aí por si só não vai fazer diferença nenhuma na apuração do quantitativo, não é. O fato gerador é complexível, então você não define dentro de uma data específica. A gente está falando de uma apuração anual de imposto de renda, né? Isso não é uma tributação sujeita a tributação exclusiva, né? Que tem que ser ali até o dia 30 do mês seguinte. Isso aqui é uma apuração anual. Tá? O fato gerador é anual, sim, tem súmula também. O fato gerador é anual do acréscimo patrimonial descoberto. Então, realmente, por essas razões, eu já divido. Mas o Ricardo quer falar alguma coisa, tá? Pode falar, Ricardo, levantou a mão. É prática na fiscalização, quando a aplicação não está muito bem definida quanto à data, se coloca em dezembro, porque é bem mais benéfico ao contribuinte, que poderia acumular valores. E as entradas de recursos, quando também não definidas, são colocadas em janeiro, que da mesma forma beneficiam o contribuinte. É verdade, tem isso também. Então, assim, são essas considerações aí, tá, gente? Mas eu considero, assim, também, a gente faz súmula, vamos olhar respeitosamente, né? Evidentemente, a gente às vezes aplica aí, mas vamos olhar os precedentes, se não todos, pelo menos a maioria deles, e ver se realmente se adequa ao caso concreto, né? Nesse caso aqui, que ali quando se fala as despesas, não está se referindo a cartão de crédito, alguma coisa que seja comprovável qual o destinatário ou a identificação. Era aquilo que se fazia, que de saque em conta bancária e dizia que era aplicação de recurso. Aí não dá, tá? Mas não é o caso aqui, tá? É um caso diferente.
Tá? Já vamos aqui, são 6h12, então não vamos prolongar muito aqui a nossa discussão. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu passo a palavra para os conselheiros. Mário, quer falar? E se ninguém for mais falar, já pode adiantar o seu voto também. Tá? Ok, obrigado. Essa questão aí da súmula 67, eu também entendo que não é aplicável nesse caso, que não está tratando aqui de registrado em extrato bancário. Na verdade, foi retirado da informação de cartão de crédito, né? Então, acho que não é muito aplicável, não. E um detalhe também, eu estava vendo aqui a defesa, o recurso apresentado, ele não alega isso em momento algum no recurso. O conselheiro Juliano, ele falou da verdade material, mas eu acho que tem um limite aí que não foi alegado em momento algum esse aspecto propriamente. E a gente poderia incorrer até num absurdo de não informar nada naquela planilha e ter que retirar toda a movimentação decorrente do cartão de crédito, porque ele deixou de preencher a planilha, né? Então, eu vou abrir divergência pela considerar o recurso total. Desculpa. Não provimento do recurso. Considerar o recurso total, eu fiquei meio confuso. Totalmente não provido. Total provimento. Negar provimento. Isso, negar provimento do recurso. Obrigado. Martim? Eu também, já estou vendo o voto do conselheiro Juliano, eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo conselheiro Mário. Ricardo? Acompanhar a divergência e negar provimento. Ludmila? Também vou negar provimento. Leonan? Caio? Acompanha a divergência, presidente. Negar provimento. Leonan? Eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência, presidente. Ok. Negando provimento. Ok. Foi então por unanimidade de votos, negar provimento. Não. Algum voluntário para fazer o voto? Eu já estou fazendo um voto vencedor. O Ricardo tem. Eu também estou fazendo um já. Maioria, senhor presidente. O senhor falou unanimidade. Maioria. Né? Vencido o relator, então tem que designar. Então, Mário, pode ser? Pode. Tá bom. Pode ser. Eu nem falar que era por maioria, não estou achando que estava me oferecendo, mas não teve jeito. É bom ter um voluntário. Então, eu vou pedir para vocês encerrarem a gravação. Ficou, então, tem o 42, negar provimento de recurso por maioria de votos, vencido o relator, e designado para regir o voto vencedor o doutor Mário. Tá? E, nesse momento, estamos encerrando a gravação no dia 1º de setembro.